Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 5 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei. Isso tudo é para despertar, não é verdade? Gostei, muito bom. Sempre uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês. Nós vamos envolver a nossa irmã Amico, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Vamos orar? Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e fazer a nossa prece de gratidão por mais uma vez nosso Senhor Jesus permitir que nós estejamos aqui reunidos para mais um estudo do livro Voltei. Que as bênçãos de luz que emana do alto possa envolver a todos nós que estamos aqui e a todos aqueles que depois irão fazer o estudo através desse áudio, que está sendo gravado. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui para aprender um pouquinho mais. Que possamos estar com as nossas mentes, os nossos corações abertos e ouvir aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite de hoje. Esteja conosco sempre e que assim seja. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui no capítulo 9, exatamente no 9.2, que trata do repouso após a morte. Andrade está satisfazendo a curiosidade de Jacó, porque Jacó queria saber como é que era sempre o repouso depois da morte. E ele diz uma frase que é assim, vamos dizer, a pedra angular para tudo que a gente vai conversar hoje. Ele diz o seguinte: o repouso para os desencarnados varia ao infinito. Então, daí a gente já pode ter uma ideia, né? Então, ele volta a dizer que todos nós, cada uma das pessoas, elas têm o repouso decorrente da vida que escolheram, da opção que fizeram durante a sua vida na carne. Então, essa foi a mensagem maior. E ele continua dizendo, lembrando, por exemplo, aqueles que se prenderam às questões humanas, às questões materiais, tiveram um problema quando saíram, tiveram que cair na inconsciência. Aqueles que tiveram, por exemplo, a oportunidade de fazer estudos evolutivos, mas que também não se interessaram, esses também depois foram ter que enfrentar uma outra dificuldade depois da desencarnação. E o pior, aqueles viciosos, os criminosos, esses então, ele lembrou que somente a dor pode ajudá-los. A dor é que será a grande mestra para essas criaturas que tiveram esse proceder. E frisou mais uma vez, nós dependemos da escolha que nós fizermos para a nossa vida. E ele lembrou também o seguinte, que mesmo passando por todas essas questões, há sempre uma oportunidade de reerguimento. Ninguém está abandonado. Há sempre uma oportunidade de reerguimento. E ele lembra que os irmãos que estão interessados poderão entrar numa fase de hibernação de consciência, uma hibernação de consciência. E nessa fase, eles poderão ser reconduzidos à carne ou então
serem recebidos pelas instituições, pelos institutos, pelos educandários das regiões inferiores. Então, ele lembra que essa é realmente a grande dificuldade. Eu gostaria de lembrar aqui umas palavras que a tia deixou e que ficou assim bem registrado na nossa mente. Por exemplo, ela me pergunta: nós estamos preparados para a morte? E disse mais: o inferno está no pior lugar, na consciência da gente. Aí diz assim: com quem eu estou fazendo parceria para ter uma vida que me garanta um repouso razoável? Eu não disse nem bom, mas razoável. Cadê? Vida, né? Muito bom. Fica a dica, né? Então vamos lá. Então vamos retomar. O repouso além da morte. Finalizando esse item, não ocorre o mesmo com o espírito médio, portador de regular cultura filosófica religiosa e sem compromisso escuro na experiência material. Quanto maior o esforço das almas dessa espécie por atenderem aos desígnios divinos no campo físico, mais vasta é a lucidez de que se fazem dotadas nas esferas de além-túmulo. Vamos ticar? Só para vocês ficarem mais atentos, o finalzinho do último parágrafo anterior, olha, terminada essa etapa que podemos nomear de hibernação da consciência, os desencarnados desse tipo são reconduzidos à carne, como disse a nossa querida, ou recolhidos em educandários nos círculos inferiores, ou seja, tem educandários nos círculos inferiores. Por que inferiores? Porque eles não dão conta de ir a outra dimensão. Com aproveitamento de suas possibilidades em um serviço nobre, não obstante de ordem ainda primária, ou seja, primeira. Não ocorre o mesmo já com o espírito médio, portador de regular cultura filosófica religiosa. Então, aqui esse que ele vai chamar de espírito médio, portador de regular cultura filosófica e religiosa, o nosso processo de evolução é aquilo que a gente aprende, são as duas asas. É necessário a intelectualidade e é necessário a moral. Então, no processo de evolução do espírito, ele tem a evolução dessas duas asas. Com uma asa só, ninguém voa. Então, é necessário o desenvolvimento intelectual e é necessário o desenvolvimento moral. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus, que é o Cristo do nosso sistema, ele tem o conhecimento de tudo. Ele pode falar com físico, com químico, com anatomista, com biólogo, com geólogo, com filósofo, com tudo. Tudo que é da ciência, eles têm conhecimento pleno disso. Imagina, ele é o co-criador do planeta Terra. Então, como é que eu vou criar se eu não sei como é que faz? Então, nesse processo das reencarnações, a gente vai também desenvolvendo, e precisamos sempre desenvolver a intelectualidade e a moral. E quando ele fala da parte filosófica, o que é a filosofia? O que é a filosofia, se é justamente o questionamento? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, por que eu penso, por que eu sinto isso, por que eu sinto aquilo? Isso é filosofia. São as perguntas. Então, quantas vezes nós vivemos na vida sem ter feito uma pergunta? Tal qual um animal irracional. Não sabe como é o sistema digestório, não sabe como é que ele está ouvindo um som, não sabe por que ele pensa, não sabe por que ele tem desejos. Nunca se questionou. Então, vai vivendo. Então, não ocorre o mesmo então com o espírito médio, portador de regular, não é total, regular cultura, tanto filosófica quanto religiosa. Essa parte, a religiosa, é justamente o movimento do meu encontro com o Pai, da minha identidade espiritual.
Não está falando aqui de nenhuma particularidade de uma crença religiosa. Ele está falando da minha ligação com Deus, da minha identificação com o Pai, da minha identificação com a essência do que eu sou, Espírito. Quanto maior o esforço das almas dessa espécie por atenderem aos desígnios divinos, então eu estou aqui, nós estamos aqui, e nós normalmente atendemos vontade de quem? A gente está aqui para fazer a vontade de quem? De Deus. E a gente faz? Dói, 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 despir-me assim. Se esforçando. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências e más inclinações. Então, ele diz que o esforço das almas dessa espécie por atender aos desígnios divinos no campo físico, mais vasta é a lucidez de que se fazem dotados nas esferas de além-túmulo. Então, no campo físico, mais vasta é a lucidez de que se fazem dotados nas esferas de além-túmulo. Então, quanto mais materializado, menos consciência de mundo espiritual. Quanto mais espiritualidade, maior consciência, maior entendimento, maior facilidade, maior vivência no mundo espiritual. No campo físico, mais vasta é a lucidez de que se fazem dotados nas esferas de além-túmulo. Enquanto a mente das primeiras, qual é a primeira? Aqueles que estavam na hibernação? O que estava na hibernação? O que estava na hibernação? O que estava na hibernação? Quem está hibernando está evoluindo? Está meio que parado. Então, quantos de nós não estamos hibernando a consciência? Porque ele diz aqui, gente, eu estou vendo que vocês estão meio perdidos. Aqui, olha. Também os criminosos e os viciados de toda sorte, com o espírito encarcerado, preso nas grades das próprias obras escravizantes, não encontram prazer nas indagações espirituais de natureza elevada. Nós estudamos isso, reclamando a imersão nos fluidos pesados e gravitantes da luta expiatória, em que a dor sistemática vai trabalhando a alma. Então, ele está falando desse ser aqui. Então, enquanto a mente das primeiras, esse ser aqui, que é o quê? Criminoso, vicioso, de tudo, de toda sorte. Enquanto a mente das primeiras é requisitada ao fundo abismo das impressões humanas, ao qual se agarram à semelhança de ostras à própria concha. Olha, gente, enquanto a mente das primeiras é requisitada ao fundo abismo das impressões humanas, ao qual se agarram, impressões humanas. Quando ele fala em impressões humanas, eu estou falando de corpo, sensação. Eu estou falando de algo fisiológico. Quantos não se prendem nesse abismo? Nós. Quais são as nossas encrencas aqui de prisão, corpo? Paixão, sexo, alimento, porque tudo isso nos promove, nos dá o quê? Sensação, prazer. E eu me escravizo. A gente sempre bate no tópico alimentação para mostrar a nossa escravidão. Você vai ao médico, ele diz, você não deve comer isso aqui, isso lhe faz mal. E o que você faz? Mesmo sabendo que isso te faz mal, você continua comendo. Então, isso mostra a nossa escravidão a uma sensação. Então, no nosso processo de educação, gente, de moralização, de disciplina, ele começa com a nossa vida íntima. Ele começa com o nosso cotidiano. Se eu não tenho um domínio sobre as minhas escolhas, eu sou um escravo. Então, como é que eu quero dar passo se eu não consigo fazer um movimento mínimo de autodisciplina?
Então, nós temos que começar nesse processo de autodisciplina. Enquanto eu não começar nesses movimentos básicos de cuidar do uniforme, de ter um autocontrole, dominar, eu não vou conseguir administrar nada. Se eu sou daquele, porque tem vários tipos de prostituição. Existe o dependente sexual, ele não tem controle, ele vai fazer, por mais que ele se arrependa depois, ele busca, trai ele, ela, e vai nessa... Não tem controle, não quer ter controle. Então, o prostituto é o processo da alimentação. Então, os dois são viciosos, são viciados. E eu preciso, então eu sei que o trem me faz mal, é igual um dependente químico. Não tem diferença. O dependente químico, quando ele vê, ele tem que usar. O dependente alimentar, quando ele vê, por mais que ele saiba que faz mal, ele vai comer. Isso é uma dependência. Então, no nosso processo de mudança, ele deve começar por esses movimentos primários. Se eu não consigo esse processo primário, eu não vou conseguir mais nada lá na frente, eu estou só me enganando. É um processo de autoeducação. Então, ele diz, a mente das segundas, quais são as segundas? Então, ele, voltando, a mente das primeiras é requisitada ao fundo abismo das impressões humanas, agarrado, aprisionado à forma e sensações, ao qual se o quê? Agarram. Aí ele colocou a semelhança das ostras, né? A própria concha. Você já viu ali a ostra engatadinha na concha? Isso é o que a gente está em relação à forma física. A mente das segundas, quem são as segundas? Espírito médio. Busca elevar-se tanto quanto lhes permitem as próprias forças e conhecimento. Então, à medida que tem o conhecimento e a força, ele vai se esforçando, vai se esforçando. Por exemplo, nós aqui temos muito conhecimento? Temos. Nós temos muito conhecimento que muita gente lá fora nunca ouviu falar nisso. Agora, fazemos esforço? Aí essa resposta é individual. Então, busca elevar-se tanto quanto lhes permitem as próprias forças e conhecimento. O descanso, pois, além da morte, para as criaturas de condição mais elevada, deixa assim de ser uma imersão mental nas zonas obscuras do mundo para ser voo de acesso aos domínios superiores da vida. Isso é o descanso. Né? Voo de acesso aos domínios superiores da vida. Para esses que ele vai chamar aqui de espíritos o quê? Médios. Então, essa ideia, nós espíritas, a gente repete, é o senso comum, né? A gente repete sem ter consciência do que está falando. Você vai a um velório de um irmão espírita, e aí você está ali confortando o ente querido, diz, mas que bom, ele estava sofrendo tanto, né? Ele descansou. Pautado em que você está falando isso? É falta do que falar mesmo na hora? Só abraça. Né? Porque não tem descanso. A não ser que seja um espírito médio. Né? E aí é esse movimento aqui que ele diz. Olha, deixa assim de ser uma imersão mental nas zonas obscuras do mundo para ser agora um voo de acesso aos domínios superiores da vida. E quando ele fala domínios superiores da vida, é que está acima de qualquer materialidade, acima de qualquer busca fisiológica. O que nós temos que entender, gente, é que quando o espírito desencarna, quando nós desencarnamos, não necessariamente a gente vai muitas vezes ser levado à colônia, muitas vezes a gente permanece aqui, dependendo da nossa vida, das nossas escolhas, da nossa conduta. Então, por isso a gente pergunta, como é que eu estou me preparando para essa partida? O que é que eu tenho feito no meu dia a dia? Como é que eu estou? Então, isso é para tudo, para tudo. Então, tudo eu tenho que ter domínio, eu tenho que saber, eu tenho que ter a disciplina, eu tenho que entender que eu sou um espírito encarnado, eu tenho que entender que eu comando o corpo, não é o corpo que me comanda.
Finalizando a resposta, o irmão Andrade asseverou que certas individualidades, não obstante exausta no supremo instante do transe final, libertam-se da matéria grosseira e colocam-se a caminho de esferas divinizadas, com absoluta lucidez e sem necessidade de qualquer repouso tonificante. Por exemplo, o senhor Frederico Figner, ele já está no mundo espiritual, já foi recolhido a uma colônia. Ele precisou de repouso? Sim. O que nós acabamos de ler, isso é uma regra? Todos precisam de repouso? Não. Você vê aqui que tem espíritos com absoluta lucidez e sem necessidade de qualquer repouso tonificante, qual compreendemos em vista do nível de sublimação espiritual que já atingiram. Agora, é comum encontrar espíritos dele? Não é. Até aí, tudo bem? Tá difícil, gente? Tá legal? Então, vamos para recebendo explicações? Recebendo explicações. Quando comentei a dolorosa surpresa que tivera ante a paisagem escura e perturbada que atravessáramos, lembra quando ele estava atravessando? O irmão Andrade ouviu-me sem protestos e afirmou que realmente eram contristadores, ou seja, tristes, os reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária. Então, lembra da densidade que estava, da escuridão, ele olhava para baixo? Aquilo ali é resultado do quê? Construção mental dos encarnados. Tá? Então, basta nós avaliarmos a nossa condição mental. Você hoje, ao decorrer do dia, você teve um pensamento limpo, reto, de oração? Em nenhum momento você desejou mal a alguém, em nenhum momento você idealizou o mal a alguém, em nenhum momento você falou mal de alguém, em nenhum momento você... Ok? Então, essa nossa forma de pensamento, porque nós ainda não entendemos que quando eu penso, isso não fica isolado dentro da minha cabeça. Nenhum de nós estamos isolados. Todos nós estamos interagindo constantemente, com encarnado e com desencarnado. Não só interagindo, nós somos co-criadores, também criando. Então, quando nós pensamos, nós não estamos mergulhados no fluido universal? Como eu sou filha de Deus, como nós somos filhos de Deus, nós somos co-criadores, nós temos uma potência divina em nós. E uma das potências é a criação. Então, quando eu penso bem, eu manipulo bem. Quando eu penso mal, eu manipulo para o mal e acabo contribuindo para a densidade do planeta. Então, olha a nossa responsabilidade com o que pensamos. E iria exigir de nós uma vigilância constante ao decorrer do dia. Então, se eu tenho uma dificuldade, vamos preencher a cabeça lendo um bom livro, vendo um bom filme. Se você reúne com as amigas, com os amigos, presta atenção qual é o assunto que está rolando. Se de repente já começar a fofoca ou aquelas conversas baixas, muitas vezes viu, né? Tenta nesse momento mudar, ou se não der para mudar, se afasta. Entra em oração, mas a gente deveria já ser esse cultivador do bem mental. E começa aí na mente. Então, é por isso a densidade do nosso planeta. É denso mesmo, gente. É porque a gente não dá conta de enxergar. É muito denso. Em torno da crosta planetária. Acentuando o irmão Andrade, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme. Calma, não fique desesperado, não. De vez que, se um homem respira, cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, porque é isso que eu tenho que entender. Quando o meu pensamento não é um pensamento de amor, eu manipulo esse fluido. E quem é o primeiro que vai respirar isso? Eu mesmo. Próprio pensamento.
Então ele diz, cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, aí ele coloca aqui entre um travessão, né? O que é o mundo? Casa dos homens. Então ele diz, o mundo se reverte das emanações mentais da maioria de seus habitantes. A gente se reverte das emanações mentais. Aí você se reveste das emanações mentais e vem para a casa espírita, coloca uma máscara de bom moço, boa moça e vai aplicar passe. Ou vai querer conversar com os espíritos. Não vai dar certo. Se reveste das emanações mentais da maioria de seus habitantes. A residência do servo, e ele vai fazer aqui uma comparação, ele vai trazer a nossa vida, o nosso cotidiano. A residência, a casa do servo, do trabalhador operoso, né, do servo que operoso do trabalhador, a residência de uma pessoa trabalhadora, o que ele diz? Revela-lhe essa residência as qualidades superiores no trato e aprimoramento do lar. Então, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que gosta, como é que é a casa dela? É bagunçada? É suja? Pintura passou há 3.000 anos atrás? Olha a comparação que ele faz. E é isso que a gente também tem que olhar. Lembra do teu quarto agora? Está tudo fora do lugar? A gente tem que parar e pensar. Não precisa ser fora do lugar. O teu espaço é reflexo do teu mundo íntimo. Se aqui dentro não está bem, fora não vai estar bem não. Vai estar uma bagunça só. Vou pegar as meninas. Quando vocês vão lá na cozinha, você fica procurando onde estão as coisas? Onde está aquela colher tal? Onde está aquela faca tal? Meu Deus, onde é que colocar aquela coisa? Tá legal, não? Você está vendo como tudo começa das coisas pequenininhas? Aí vamos pegar Jesus, imagina Jesus na cozinha. Tu consegue imaginar Jesus batendo panela, procurando desesperado onde está a coisa? Ou quando você olha para Jesus, não, tenho certeza que ele sabe, ele pegava até de olhos fechados onde está cada coisa. Então isso são coisas simples, mas que falam da gente. E aqui ele está pegando a explicação da casa. No trato, então ele diz, revela-lhe as qualidades superiores. A residência do servo operoso, revela-lhe as qualidades superiores. Quais são as qualidades superiores? Porque ele é um servo operante. No trato e aprimoramento do lar. Ao passo que o domicílio, a casa do trabalhador ocioso é o quê? Está fazendo muita coisa ou pouca coisa? Nada. Anuncia-lhe, ou seja, informa a ele a ignorância e a preguiça. Ignorância, por que ignorância? Gente, o espaço físico, você consegue estudar num lugar bagunçado? Não. O espaço, então são coisas, o próprio espaço físico, independente da condição financeira. Às vezes você entra numa casa que são pessoas de alto nível financeiro, mas a casa... Mesmo com funcionário. O funcionário arruma 1000 vezes, a pessoa bagunça 3.000. E às vezes você vê casas simples, pessoas simples, mas tudo limpinho, tudo asseadinho, tudo bonitinho. Chega a dar gosto. A panela chega a briga, né? Então isso mostra o quanto aquela pessoa é organizada. Então faz uma avaliação, começa a devolver as coisas para o lugar exato, começa a organizar fora, para te treinar a organizar dentro. Entendeu? Então começa a colocar as coisas no lugar. Ah, eu vou deixar aqui. Não deixa. É simples. Isso é disciplina. Não vou. Eu vou devolver para dentro do local que é. Eu vou pôr lá. Ah, eu vou deixar essa panela aí cheia de água para amanhã. Não deixa. Lava. Tudo isso é disciplina. Porque senão você vai empurrar tudo sempre com a barriga, inclusive o teu processo de evolução. A residência do servo operoso revela as qualidades superiores no trato e aprimoramento do lar. Ao passo que o domicílio do trabalhador ocioso anuncia-lhe, diz para todo mundo, a ignorância e a preguiça, no abandono ou no lixo com que se caracteriza.
com que ele se caracteriza, porque a casa expressa ele. O ambiente expressa a pessoa. Mesa de trabalho, como é que tá? Você perde documento lá em cima? Péssimo sinal. E isso vai adoecendo a mente. Cada vez vai piorar mais. Até você chegar no nível que vai ser difícil voltar. Mas tia, a gente não vai ficar com transtorno obsessivo compulsivo? Não. Vamos primeiro estudar o que é um transtorno obsessivo compulsivo para te saber distinguir o que é uma organização e o que é um transtorno. Vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas. Esse livro é de 1947. Não, 1947 foi quando ele desencarnou. Né? E psicografou no mesmo ano, 1947. Em 1947, ele diz aqui que nós tínhamos aqui no nosso planeta quantos? 2. Sabe quanto está hoje? 7. 8 bilhões. Você tem noção? Em 1947, ele fala em 2 bilhões. Hoje nós temos um pouco mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Agora, olha o que ele vai falar. Vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espírito, olha aqui, semicivilizados ou bárbaros no nosso planeta. E que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões. Isso entre 2 bilhões. Dividida pelas várias famílias continentais. Ou seja, tem espírito nobre, espírito espiritualizado? Tem. Mas a grande massa, ele coloca aqui que é o quê? De espíritos o quê? Semicivilizados ou bárbaros. Então, hoje, com 8 bilhões... A proporção é a mesma, será? Daquela época para hoje? Era 30% de espíritos ruins. Mas 50% não está. Eu acredito... E 70 mais ou menos. Porque o que acontece? A quem muito foi dado, muito é cobrado. Então, vamos avaliar isso. 1941 tinha um tanto de formação intelectual que tem hoje? Não. Hoje, em 2024, nós ainda temos guerra. Nós ainda temos agressões físicas e sexuais. Nós ainda temos abandono de crianças. Nós ainda temos abandono de idosos. Nós ainda temos desvio de verbas públicas de uma forma muito comum no nosso Brasil em particular. Então, se nós pararmos para avaliar, hoje, principalmente quando a gente diz assim, gente, os vales estão vazios. Os vales estão vazios. Então, com 8 bilhões, um número muito grande hoje está encarnado na Terra. A grande maioria está encarnada. E nós temos espíritos hoje de tudo que é espécie. O bem domina? Não domina. E as trevas, me perdoe falar assim, mas os espíritos que são contra o processo de evolução, eles são muito inteligentes. Então, aonde que eles se locaram? No nosso Brasil, educação, arte, religião e política. Então, o que eles fazem? Eles encarnam, estou falando de encarnados, eles encarnam, adentram nesses meios para destruir. Por quê? Eu vou pegar a trindade mesmo, que é educação, família e religião. Então, se eles conseguirem destruir essa tríade aqui, acabou. E é o que estão tentando fazer. Cadê a educação do nosso país? Cadê a arte do nosso país? E a religião virando quase um comércio. Então, eles programam reencarnação nesse meio e buscam esse meio. O Livro dos Espíritos diz que o mal toma uma proporção maior porque o bem é tímido. O bem só é bem quando é bem para todos, quando é bem só para si não é bem.
Então, a nossa arte hoje acabou, gente. Não tem. O que vai acontecer, tia? Calma. Agora está chegando uma turma que vai fazer a diferença, que vai recuperar. Nós temos crianças de 3, 4 anos tocando pianos, violino. Recentemente eu vi um vídeo de uma criança que disse assim: mamãe, quem fez essa música? Isso está errado. Mamãe, olha, Nana Neném, olha a lógica do menino, devia ter 5, 6 anos. Nana Neném, que a Cuca vem pegar, a Cuca é mal. E papai foi na roça, a mamãe foi trabalhar, não pode sair os dois. Quem de nós aqui na infância usou essa forma lógica e racional quando ouviu a música? Mas a gente pensou nisso? Não. Tá vendo a turma que está chegando? É essa turma que vai fazer a diferença, não foi nós. Nós calamos a boca e faz de conta que está tudo bem. Nós ainda conseguimos ir para um show esdrúxulo e bater palma. Entendeu? Então, é esse processo. Vai mudar. Vai mudar. Oi? Mas é por isso que são esse tipo de situações que você está trazendo, que se cada um de nós aqui, se eu pegar a Valquíria, ela vai trazer também a história dentro da saúde, que muita coisa poderia ser resolvida, mas o povo não quer resolver. Exatamente, mas por que não quer? É isso que eu digo, por isso que eu digo. Hoje nós temos um grande número de espíritos perversos mesmo encarnados. E é uma perversidade inteligente. Fecharam o ciclo. Fecharam. Pegaram o tripé. Só que eles sabem, é Deus. Porque eles também são filhos de Deus. Para finalizar, só esse daí, só voltando. Espírito, então o que tem? Ele fala, espíritos semi-civilizados ou bárbaros. Então quando você vê uma pessoa que matou, que arrancou a cabeça, que arrancou a língua, que cortou o dedo, que cortou isso, estraçalhou, jogou em tudo quanto foi canto, isso é um espírito ainda o quê? Bárbaro. Então o que a gente percebe aqui? O papai mescla. Para ver se o bárbaro consegue aprender com o semi-civilizado. Por isso a atenção no processo de educação. O filho que tu estás recebendo no colo, tu não sabe quem é. Mas ensina a civilização para ele. Pode aprender. Então se o papai colocasse só os bárbaros, constantemente com os bárbaros, quem ia ensinar para quem? Esses 8 bilhões que estão hoje, será que são sempre os mesmos aqui da Terra? Será que nós não estamos recebendo espíritos de outras dimensões, de outros planetas, inferior inclusive, para vir aprender alguma coisa aqui com a gente? Então, quando você vê esses crimes bárbaros, é um bárbaro. É um bárbaro. Poderia ter mudado? Poderia. Poderia. Daí o processo. Por isso que a maior missão que um ser humano tem na Terra é de ser mãe. A mulher, ela tem um poder enorme no processo da educação da humanidade. Por isso que é a maior missão. E a gente, infelizmente, abandonou lá porque a gente quer ganhar dinheiro. Aí ficou difícil, né? Foi bom, gente? Alguma pergunta mais? Não? Então vamos parar exatamente aí e vamos repensar. Lembra do que falamos hoje em relação ao pensamento, tá? Vigia, construção do bem. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A gente está aqui para fazer a vontade de quem? Deus. E a gente faz? Então, quanto de nós não estamos hibernando a consciência? Então, nós temos que começar nesse processo de autodisciplina. Enquanto eu não começar nesses movimentos básicos de cuidar do uniforme, de ter um autocontrole, dominar, eu não vou conseguir administrar nada. Você hoje, ao decorrer do dia, você teve um pensamento limpo, reto, de oração. Em nenhum momento você desejou mal a alguém, em nenhum momento você idealizou o mal a alguém, em nenhum momento você falou mal de alguém. Todos nós estamos interagindo constantemente, com o encarnado e com o desencarnado. Não só interagindo, nós somos co-criadores, também criando. Então, quando eu penso bem, eu manipulo bem. Quando eu penso mal, eu manipulo para o mal e acabo contribuindo para a densidade do planeta. Então, olha a nossa responsabilidade com o que pensamos. Aí você se reveste das emanações mentais e vem para a casa espírita, coloca uma máscara de bom moço, boa moça e vai aplicar passe. Ou vai querer conversar com os espíritos. Não vai dar certo. O espaço físico, ele é de... Você consegue estudar num lugar bagunçado? Não. Começa a organizar fora, para te treinar a organizar dentro. Cadê a educação do nosso país? Cadê a arte do nosso país? E a religião virando quase um comércio. Nós calamos a boca e faz de conta que está tudo bem. Por isso a atenção no processo de educação. O filho que tu estás recebendo no colo, tu não sabe quem é. Mas ensina a civilização para ele. E vamos repensar. Lembra do que falamos hoje em relação ao pensamento. Tá? Vigia. Construção do bem. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais e temos, Senhor Jesus, a certeza do amparo, da sabedoria divina e de que o bem sempre, sempre irá vencer. Dá-nos força para que possamos abrir mão do nosso personalismo e começarmos na condição de servos, servirmos ao nosso Pai Criador. Muito obrigada, amor querido. Graça te damos.